Isaías 40, dos versículos 28 a 31. O sermão de hoje tem por título Ano Novo, Antigas Promessas. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho certeza que, mesmo que os irmãos não conheçam Belchior, ou talvez não gostem das músicas do rapaz latino-americano, nos 2 últimos anos ouviram esse refrão sendo tocado por algum lugar. Foi uma das músicas mais reproduzidas nos streamings, participou de comerciais, estampada em camisetas, artistas, grafites nas ruas. Isso porque esse refrão ele nos passa uma noção de algo muito presente na sociedade, de um certo misticismo, de que a mudança do ano, a mudança do calendário há de trazer sobre nós certa renovação de esperança, certa iluminação, certa alegria. Isso está muito presente na nossa sociedade nos dias de hoje. A gente acha que se a gente teve um ano ruim, entrou 2023, agora seremos abençoados com o próximo ano, com um próspero ano novo. E isso não é de hoje, isso não é uma tendência moderna. Isso já há muito tempo. Na verdade, desde o Éden, o ser humano ele busca um preenchimento de significado. O ser humano ele busca um escapismo de sua vida. O ser humano busca encontrar sentido em algo, seja na viagem, seja no relacionamento, seja em ter um corpo escultural, seja em preencher o seu intelecto. O ser humano busca escapar da sua realidade e busca depositar a sua esperança em algo além, em algo mais. Se ano passado eu morri, esse ano eu não morro. 2023 vai ser o meu ano. A sociedade que acredita que Deus está morto, ela não quer uma mudança de coração, ela quer uma mudança de calendário. Então, desde o Éden, nos dias de hoje, e também numa sociedade que estava cativa na Babilônia, que tinha sido levada escravo na Babilônia, essa mentalidade estava presente. Talvez para esse povo aqui que a gente vai ler da Babilônia, eles não tivessem nem mais esperança no ano novo. Talvez as suas esperanças já estivessem acabadas. Ela não tivesse mais nem uma perspectiva de um ano que iria se iniciar. O profeta Isaías, ele profetizou durante 40 anos em Judá, nos reinados de Uzias, de Jotão, de Acais. O livro do profeta Isaías ele pode ser dividido da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 35, a gente vê Isaías profetizando acerca da queda da nação de Israel. São profecias duras de que a nação de Israel, por conta do seu pecado, iria ser levada cativo, iria cair a grande nação de Israel. Dos capítulos 36 aos capítulos 39, a gente vê a concretização dessa invasão. Então, Senaqueribe, ele de fato invade Israel e toma cativo o povo judeu, o povo escolhido do Senhor é levado cativo. Jerusalém está sitiada, Jerusalém está completamente destruída, em ruínas. Não existe mais o templo, tudo destruído. E no capítulo 40, ao final do livro, capítulo 66, um outro império ele sucede à dominação de Israel, que é o Império da Babilônia. Então, a dominação, o cativeiro do Império Babilônico sobre a nação de Israel. Só que também há algo mais nesses capítulos. Há uma redenção do Senhor, a promessa de livramento, a promessa de que o Senhor livraria o seu povo e os traria de volta em segurança para a sua terra natal, para Jerusalém. Então, nos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, a gente encontra palavras duras, palavra de justiça, palavra de castigo sobre a nação de Israel. Por causa do pecado da nação de Israel, que virou as costas para o seu Deus, que seguiu após outros deuses em idolatria, em rebelião, a gente vê a mão do Senhor pesando sobre aquele povo. Se você ler esses 39 capítulos, você vai ver que são mensagens duras, mensagens de castigo, mensagens da santa justiça de Deus sendo exercida para aquele povo. Só que no capítulo 40, a gente já consegue ver uma mudança. É como se entrasse um raio de luz, sabe aquela luz no fim do túnel? Há uma esperança. Logo no versículo 1, a gente lê, consolem o meu povo. Então, de 39 capítulos, vendo a justiça de Deus, vendo o castigo, vendo a punição de Deus sobre aquele povo, agora entra um raio de esperança, um raio de luz. Consolem o meu povo. Só que pense, irmãos, para aquele povo que estava numa situação completamente adversa, sendo aquecido ali pelas fogueiras com suas famílias, em pranto, chorando, se lembrando da sua terra natal, dos amigos, dos parentes que ficaram. Pensa na dificuldade desse povo quando Isaías chega e fala uma palavra de consolo. Consolem o meu povo. É difícil pensar nesses termos.
E por conta disso, o povo, no versículo 27 desse capítulo 40, começa a se questionar: será que realmente essa promessa vai se cumprir? Será que tudo isso que Isaías falou aqui no capítulo 40 irá se cumprir? Será que a promessa de redenção, de livramento de Deus é para nós ainda nos dias de hoje? E o povo reclama no versículo 27, eu acho que o meu caminho ele está encoberto aos olhos de Deus. Eu acho que a minha causa está passando despercebida aos olhos do nosso Senhor. Às vezes a gente lê isso e se coloca no andar de cima do povo de Israel. Se fosse comigo, de pronto eu acreditaria nas palavras de Isaías. É a palavra do meu Deus falando comigo. Se Deus falou, eu acredito. A gente tem um pouco essa percepção, essa leitura. Só que, irmãos, se fosse comigo e com você, certamente a gente faria da mesma maneira que o povo judeu. Talvez até pior. A gente não precisa nem passar por um exílio, por um cativeiro. Às vezes por coisa pouca, coisa ínfima. Uma doença, o desemprego, a experiência de um luto. A gente já começa a duvidar das promessas de Deus. Será que realmente Deus existe? Será que há justiça da parte de Deus? Então, o que aquele povo estava passando era isso, era essa sombra de incredulidade, densas sombras de dúvida, de receio, de medo. Até que o profeta Isaías, no versículo 28, ele começa a trazer argumentos para que aquele povo pudesse acreditar nas palavras do Senhor. William Cowper, um poeta que lutou muito contra a depressão, contra outras doenças na mente, ele costumava dizer que por trás de toda providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Por trás de toda situação adversa, situação difícil, situação calamitosa, situação feia, por trás disso há um sorriso bendito do Senhor. Há aquele sorriso que garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para aquele povo de coração duro, de dura cerviz, estava difícil acreditar nisso. Então Isaías, a partir do versículo 28, ele começa a trazer uma argumentação relembrando tudo o que aquele povo conhecia, do que aquele povo já havia ouvido falar. Porque o que aquele povo conhecia era através da audição, era através das histórias que os seus pais, que os seus avós contavam para ele. Então ele fala, será que você não sabe? Nem ouviu? Isaías está apelando para a memória daquele povo. Em outras palavras, vocês não ouviram dos seus pais, da geração passada, que o Senhor, ele libertou o povo de Israel do Egito? Será que vocês não ouviram que Deus abriu o Mar Vermelho para que esse povo pudesse passar? Será que vocês não ouviram que Deus derrubou a muralha de Jericó? Será que vocês não ouviram que Deus guiou o seu povo rumo à terra prometida por intermédio de Josué? Se vocês ouviram isso tudo, será que está só na mente? Será que todo esse conhecimento não desceu ao coração? Será que foi só para preencher o campo intelectual? Então Isaías, ele aponta, ele tira o olhar daquele povo da horizontal, das fogueiras, das famílias chorando, da dominação do grande Nabucodonosor, e ele faz o povo olhar para cima. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? O eterno Deus, o Senhor. Então ele tira a perspectiva daquele povo de onde eles estavam vendo, do que os olhos deles poderiam contemplar, e joga a perspectiva deles para o lugar correto. É Deus. A promessa que está sendo tratada aqui não vai ser cumprida nesse cenário, não vai ser cumprida com a força de vocês, não vai ser cumprida com o poderio bélico, não, é o Senhor, o eterno Deus. E Isaías, então, ele começa a falar da identidade de Deus. Quem era Deus? Isaías, para demonstrar que a promessa do Senhor iria se cumprir, que Deus é poderoso para cumprir, ele não apela para a confissão positiva, não declare, você vai sair da Babilônia. Ele não apela para uma teologia coach, não, você consegue, você é capaz, você é a imagem do Senhor, então você deve pisar a Babilônia, você é a cabeça e não cauda. Não, porque quem iria cumprir a promessa não era aquele povo, era Deus. Então Isaías parte para revelar aquele povo que parece que havia esquecido quem era o Deus deles. Então ele começa a dizer, Deus, o Senhor, o eterno Deus, o Senhor. O nosso Deus, irmãos, é um Deus eterno. Ele não tem princípio de dias e nem fim de vida. Nada criou o Senhor, mas o Senhor criou tudo. Ele existe desde sempre e para sempre. Nós estamos com a nossa existência assinalada em dia, semanas, meses e ano, só que o Senhor não submete a isso. O Senhor criou o tempo, mas ele não está sujeito ao tempo.
A nossa vida é dividida em passado, presente, o futuro. Só que para Deus não existe essa divisão. Tudo é um plano só para Deus, porque Deus é o nosso Deus eterno. E essa eternidade é o que faz garantir que a promessa de Deus vai se cumprir. O Deus que é imutável, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é o Deus que prometeu e é o Deus que há de cumprir a promessa naquele povo. Deus, ele é também o Senhor. Ele é o dono de tudo e de todos. Deus, ele é o supremo rei, o supremo Senhor, aquele que ocupa um trono máximo, o trono que rege toda a terra. Nada atrapalha os planos do Senhor, nada lhe frustra a sua vontade. Se o Senhor decreta, ele cumpre. Ele faz aquilo que lhe apraz, como diz a palavra de Deus. Deus, ele é o Senhor supremo, é o rei que governa. E nos versículos 15 a 17 desse capítulo 40, Isaías, ele retrata o senhorio de Deus. Eu vou ler com os irmãos. Versículos 15 a 17, diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então Isaías está retratando aqui o senhorio de Deus sobre todo o universo. O que eram aquelas nações? O que era o grande e poderoso Nabucodonosor? No final das contas, ele foi reduzido à loucura. E depois, o que era o grande e poderoso Ciro, que sucedeu Nabucodonosor? O próprio Isaías chama ele de um instrumento de Deus. O que são as nações? O que é o poder de toda a terra comparado ao grande e supremo Senhor, o nosso Deus? No século XX, vários e vários déspotas, verdadeiros genocidas, subiram ao poder, fizeram das mais barbaridades da humanidade. E ainda nos nossos dias, nos dias de hoje, a gente pode ver, é só ligar a TV, homens subrogando o poder de Deus, homens achando que são verdadeiros criadores com as suas canetadas, se julgando maior do que todos no seu trono de marfim. Só que olha para essa realidade que diz no versículo 17. São como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Irmãos, todo poder, toda ostentação, qualquer coisa que há nessa terra, Deus considera como nada, como menos do que um vácuo. Tamanho é o poder do nosso Deus, tamanho é o senhorio de Deus sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. No século II, Policarpo, bispo de Esmina, ele foi martirizado. E ele registrava a sua vida em algumas crônicas, ele contava aquilo que estava acontecendo com ele antes da morte. E depois de sua morte também, alguns cooperadores finalizaram esse registro. E tem algo muito interessante que escreveram sobre Policarpo, que é o seguinte: Policarpo foi levado como prisioneiro por Herodes, quando Filipe, o Trajano, era o sacerdote supremo. Estácio Quadratus era procônsul e Jesus Cristo era rei eternamente. A ele sejam a glória, a honra, a majestade e o trono eterno de geração em geração. Policarpo, ele não foi feito refém por Herodes, pelo sumo sacerdote, pelo procônsul. Policarpo, ele servia ao Senhor, que está acima de todos. Nos momentos que o nosso calo aperta, nos momentos que fica difícil a gente talvez acreditar nessas promessas benditas, não olhe para o presidente, não olhe para o STF, não olhe para Herodes, não olhe para o desemprego, não olhe para a situação de saúde, olha para aquele que está sentado no seu alto sublime trono e que a tudo e a todos governa e que rege esse mundo soberanamente sem que nada lhe saia do seu controle. E Isaías continua, ele diz que Deus é eterno, que Deus é Senhor, e esse mesmo Deus é também o Criador dos confins da terra, o Criador de tudo que há na terra, o Criador dos quatro cantos do universo. O mesmo Deus que criou tudo que a gente consegue ver, o que a gente não vê, é o mesmo Deus que sustenta também o seu povo. O mesmo poder de Deus na criação é o poder de Deus que nos sustenta na nossa caminhada nos dias de hoje. É o Senhor Criador, é o nosso Deus. E olha o que Isaías trata sobre esse poder criativo, sobre Deus Criador no versículo 12. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança.
Isaías está demonstrando aqui o poder de Deus sobre mares, sobre montanhas, sobre terra, sobre céus. Irmãos, quantos de nós conseguimos ficar de pé diante de uma onda do oceano? Às vezes a gente brincando na praia, naquela beirinha, uma onda se arremete contra a gente e a gente já toma aqueles caldos engraçados, tragicômicos. Quantos de nós conseguem nadar contra uma correnteza forte de um rio? Quantos de nós conseguem ficar de pé diante da força da água de uma cachoeira? Ou então, quantos de nós olhando para um céu estrelado, uma noite de estrelas, consegue dizer qual é o seu tamanho diante daquilo tudo? Nós escalamos montanhas, nós construímos arranha-céus, nós andamos de aviões, mas quando a gente se depara diante de uma montanha, daquelas altaneiras cobertas de gelo, qual é o nosso poder diante disso tudo? Essas coisas que Deus criou nos colocam no nosso devido lugar. Quem somos nós diante disso tudo? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa aflição diante disso tudo? Qual era a aflição, qual era a dificuldade daquele povo de acreditar nas promessas de Deus, quando na verdade eles tinham um Deus que criou tudo, tudo aquilo que eles viam, tudo aquilo que eles sabiam que existiam, toda a imensidão, todo o deserto, todas as florestas, foi o Deus deles que criou. Como é que não dá para acreditar numa promessa dessa? Isso que coloca a gente numa situação de terror, talvez diante de um trovão, talvez diante de uma montanha, talvez diante de um maremoto. Deus ele mede, Deus ele coloca na concha de sua mão. Deus ele mede as montanhas na balança, é o que diz aqui. E finalizando esse trecho, esse versículo 28, Isaías diz que a sabedoria de Deus é insondável. Deus não tem apenas poder para executar a salvação no povo de Israel. Deus tem poder para planejá-la soberanamente. Deus tem poder para planejar a salvação daquele povo nos mínimos detalhes, sem que nada lhe saia das suas mãos. Porque o nosso Deus, ele tem toda a sabedoria. No panteão de deuses da Babilônia, Merodach era o Deus supremo. Era como Zeus na mitologia grega, era como Ra para os egípcios. Só que Merodach não era o único Deus. Sempre que Merodach precisava tomar alguma atitude, precisava executar uma habilidade, alguma ação naquele povo, eles chamavam o conselho de outros deuses. Merodach não era o único, cada deus possuía uma habilidade específica. Então Merodach se cercava daqueles deuses e buscava conselho, buscava sabedoria para si. Agora lê de novo essas perguntas retóricas que Isaías faz aqui nos versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para quem lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Para aquele povo na Babilônia, eles tinham a concepção de que o Deus supremo deles se cercava de conselhos, precisava de outros deuses para que iluminassem o caminho. Só que para o Deus de Israel, ninguém lhe ensinou sabedoria. Ele é a própria fonte do conhecimento, ele é a própria sabedoria. Nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nas palavras do apóstolo Paulo. Então esse era aquele Deus. Isaías está tratando da identidade de Deus para aquele povo que precisava crer e confiar nas promessas de Deus. Até aqui, Isaías demonstrou que o povo ele pode ter fé nas promessas de Deus, porque Deus domina sobre céus, terra, Deus tem poder sobre as nações, Deus tem poder sobre o cosmos, Deus tem poder sobre tudo. Só que a partir do versículo 29, Isaías vai demonstrar uma outra face do poder de Deus, que Deus ele tem poder também na vida do seu povo. Deus ele tem poder de guiar, de conduzir, de fortalecer, de sustentar o seu povo. Versículo 29, ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus ele somente não tem poder, mas ele tem prazer em fortalecer o seu povo. Deus não apenas pode sustentar, Deus não apenas pode conduzir o seu povo, mas ele tem prazer, ele se compraz em fortalecer, em multiplicar as forças do cansado, em levantar e sustentar o abatido. E aqui no versículo 29, depois de Isaías nos mostrar quem era Deus, a grandeza estimada de Deus, Isaías passa a contrastar com a nossa natureza. Quem é Deus e quem somos nós? Se Deus é o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Senhor, quem somos nós? Versículo 29, ele fortalece o cansado
e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Irmãos, para que nós possamos estar inteiramente dependentes do poder de Deus, nós precisamos estar inteiramente convencidos da nossa fraqueza. É somente quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que somos fracos, que o jovem cai, que precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, é que nós podemos inteiramente confiar no poder de Deus, de um Deus que não se cansa, de um Deus que não dorme, que não dormita, como diz no Salmo 21. E é porque Deus não dorme, é porque Deus não dormita, é porque Deus não se cansa, que Ele faz com que os nossos pés não resvalem. É por isso que nós podemos confiar no nosso Senhor. E o poder de Deus, ele se manifesta na vida do povo, fortalecendo aquele que está cansado, multiplicando as forças daquele que perdeu o vigor. Porque imagine, irmãos, aquele povo ele tinha uma promessa de sair da Babilônia, de sair do cativeiro, de sair da dominação estrangeira de Nabucodonosor e voltar para a sua terra natal. Só que para isso o povo precisava percorrer um longo caminho, centenas e centenas de quilômetros desérticos, com crianças, com grávidas, com idosos, com deficientes. Imagine a dificuldade daquele povo, num caminho que não era fácil, num caminho que não era plano, com povos inimigos, com animais perigosos. Certamente o cansaço viria, certamente aquele povo desanimaria no meio, certamente aquele povo tropeçaria no meio do caminho. Então Deus demonstra o seu poder, não somente na criação, não somente entre as nações, mas Deus demonstra o poder dele sustentando aquele povo quando as forças se esvaíssem, quando o vigor acabasse. Hoje, nós não precisamos enfrentar esse deserto, nós não temos que percorrer quilômetros e quilômetros para chegar na nossa terra prometida. Mas na nossa caminhada, nos dias de hoje, a gente ostenta, às vezes, uma aridez do deserto também na nossa vida. Desânimo, talvez a doença, tristeza, adversidades. E o Deus que prometeu para aquele povo que o sustentaria é o Deus também que promete para nós que irá nos sustentar na nossa jornada até a Nova Jerusalém. Para aquele povo que cairia, que estava abatido, Deus renovaria as forças, Deus o sustentaria. O sul-coreano Byung Chul Han, ele tem um ensaio muito interessante, por nome A Sociedade do Cansaço. E ele diz que, diferentemente da sociedade do desempenho, na época de Foucault, que era vigiada e punida pelo sistema, a nossa sociedade nos dias de hoje é a sociedade do cansaço. Uma sociedade que tem que lidar diariamente com uma violência da positividade. É o tempo todo nós sendo cobrados, seja por nós mesmos, seja por outros, mas a demanda sempre nos cobre. E nós ficamos cansados, nosso corpo se cansa, a nossa mente se cansa. Então Han, nesse ensaio, ele fala que nós, nos dias de hoje, somos uma sociedade do cansaço. Nós não temos já aquele desempenho de outras eras. Hoje o que nos define é o cansaço. Talvez não enfrentemos animais perigosos no caminho, talvez não enfrentemos povos inimigos, povos bárbaros nos atacando, mas enfrentamos sim o cansaço, enfrentamos sim adversidades no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Só que nós temos o poder de Deus, o mesmo Deus que criou céus e terra, o mesmo Deus que está sentado no alto sublime trono, é o Deus que com o seu poder nos fortalece e nos dá força dia após dia para caminharmos. O homem é fraco, o homem cai, o jovem cai, essa é a nossa condição. Nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor. Só que temos em nossa vida um Deus que nos sustenta. E o símbolo máximo de força, de vigor do ser humano, que é o jovem, Isaías fala que, olha, até o jovem, que é esse símbolo todo, ele cai, ele se cansa. O jovem, quando a gente pega um jovem de 18 anos, ele tem todo o vigor, ele fica horas e horas fazendo atividade, vai para cá, vai para lá, só que uma hora ele cansa. Os rapazes aqui da igreja, semanalmente a gente joga um futebol, e não raramente a gente ouve uma frase icônica do nosso irmão Bruno Mata, quando já está cansado ali de perder, ele vira para o seu time e num tom de censura ele fala, poxa, eu com toda a minha idade eu estou correndo, e essa rapaziada de 18 anos não corre mais, não consegue mais correr? Porque é isso, o jovem corre, mas tem uma hora que o jovem se cansa. Essa é a nossa condição, irmãos. Por mais forte que nós nos julguemos, com mais vigor que achamos que nós somos, uma hora a gente falha, uma hora a gente tropeça na caminhada, uma hora a gente cai.
Ninguém é Superman. C.S. Lewis fala que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que não consegue mais ouvi-lo. Então, às vezes, é necessário a gente passar por esse sofrimento, às vezes é necessário a gente passar por esse cansaço. Só que nós temos aqui a promessa de Deus, que o Deus poderoso, que o Deus eterno, que o Deus criador, que o Deus que é Senhor, Ele irá nos sustentar. Só que para isso, Isaías ele é categórico. Ele fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor, irmãos, é fazer uma pausa. E é colocar Deus na dianteira, sabe? É tirar o nosso eu, o nosso ego do controle das nossas vidas, essa egolatria, e falar assim, Senhor, tens o total controle da minha vida. Com o meu intelecto, com a minha força, com o meu dinheiro, com a minha condição, eu não posso nada. Se não fosse o Senhor na minha vida, nada seríamos, irmãos. Então, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que reconhecem que são pó pesados na balança do Senhor, que são fracos, que uma hora caem, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E, finalmente, para ilustrar o poder de Deus, renovando o seu povo cansado, no versículo 31, Isaías se utiliza de 3 metáforas. Ele fala de voar com asas como a águia, ele fala de correr e ele fala de caminhar. Quando a gente lê esse versículo, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez no primeiro momento, na primeira leitura, a gente acha que a ordem está invertida. O clímax, o ponto alto, está por último, caminhar, e logo o início já é o grau de maior energia, a metáfora de maior energia. É o contrário, para a gente, primeiro a gente anda, depois a gente corre, e por último a gente voa. Só que a ordem está certa. Porque para aquele povo que estava saindo do cativeiro babilônico, indo para sua terra natal, rumo a Jerusalém, dificilmente, raramente, eles precisariam de uma energia a ponto de voar com asas como águia. Esporadicamente, quem sabe, eles precisariam de uma força, de uma energia para correr. Só que dia após dia, manhã após manhã, eles precisavam caminhar. E é isso que é o clímax. O clímax não é voar com asas como águia. O clímax é caminhar. São as atividades ordinárias. É no comum, é no dia a dia que nós mais precisamos da força do Senhor. E essa é a promessa bendita de Deus. Dia após dia, nas nossas atividades comuns, nas nossas atividades diárias, quando a gente acorda, quando a gente abre o olho, quando a gente respira, quando a gente vai para o trabalho, e no nosso dia a dia a gente glorifica a Deus, é no comum, é no ordinário que nós mais precisamos dessa força, dessa renovação do Senhor. E essa é a promessa de Deus. Deus nos encontra nas atividades ordinárias, no comum, no dia a dia. Talvez o renovo de Deus para nossas vidas seja num momento como esse, de participarmos da Eucaristia, de celebrarmos a ceia do Senhor. Talvez o renovo seja numa roda de amigos. Talvez o consolo do Senhor seja numa música que a gente ouve e, caramba, isso me fez bem. Deus, Ele nos renova, irmãos, não em atividades extraordinárias, não com terremotos, não com ventanias. Deus, Ele se encontra conosco, Deus, Ele renova nossas forças no comum, no dia a dia. É naquele povo andando dia após dia, sol após sol, chuva após chuva. Aquele povo poderia ter a certeza de que Deus estava renovando as forças deles. Que quando tropeçassem, que quando caminhassem, que quando ficassem no chão, Deus ele ergueria aquele povo. Que quando enfrentassem um animal peçonhento, que quando enfrentassem um povo inimigo, Deus ele protegeria aquele povo. Assim como nos protege na nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. A boa notícia para aquele povo, que Isaías estava dando nesse capítulo 40, é que aquele povo poderia redirecionar sua perspectiva. Aquele povo poderia realinhar o coração deles, porque a salvação não vinha no plano horizontal. A salvação não vinha de um homem algum. A salvação viria do Deus eterno, do Deus criador, do Deus que é Senhor e do Deus que a sua sabedoria é insondável, é infindável. Jerônimo, no século IV, ele foi informado sobre a queda de Roma pelos visigodos. E ali ele foi informado também que Marcela, uma mulher muito piedosa que ele conhecia, fora assassinada. Então Jerônimo ele começa a se desesperar
e ele passa a enviar cartas para os seus conhecidos, para os seus amigos. Nessas cartas ele dizia: o fim do mundo chegou, o mundo já era, chegamos ao fim do nosso mundo. E então Jerônimo ele passa o final da sua vida em Belém, recluso numa caverna. Talvez para Jerônimo a sua realidade última fosse Roma. Roma caiu, acabou a esperança. Jerusalém foi invadida, acabou a esperança. Um outro pai da igreja, Agostinho, bispo de Hipona, também foi informado dessa mesma invasão de Roma. Só que diferente de Jerônimo, ele não foi para uma caverna. Agostinho foi estudar. E como resultado desse estudo saiu um dos grandes clássicos da nossa literatura, A Cidade de Deus. E Agostinho finaliza o seu livro A Cidade de Deus com os seguintes dizeres: quão grande será essa felicidade, onde mal nenhum haverá, ou bem nenhum lhe faltará, onde toda ocupação consistirá em louvar a Deus, que será tudo em todos. Lá haverá a fruição da beleza, a verdadeira honra estará lá, a verdadeira paz estará lá, o próprio Deus, que é o autor de toda virtude, estará lá e será a sua recompensa. Num cenário também como de invasão, não uma invasão militar, como foi Roma, como foi Jerusalém, mas talvez uma invasão vertical dos bárbaros, nos nossos dias de hoje, onde a nossa sociedade é invadida de valores anticristãos, anti-Deus, onde tudo aquilo que não se chama Deus tem invadido os meios de comunicação, na educação, até mesmo na igreja. Qual será o nosso posicionamento? Onde está a nossa esperança? Será que ficaremos reclusos numa caverna, enviando carta para os nossos amigos? O mundo acabou, não tem mais esperança. O cenário político é desfavorável. O que será do nosso país? Acabou. Ou será que, como Agostinho, nós olharemos para cima e pela fé veremos aquele que está assentado no alto sublime trono, aquele que criou céus e terra, aquele que sustenta o povo, aquele que não deixa que as forças se esvaiam, aquele que multiplica o vigor do abatido e que sustenta aquele que está caído. Nós olharemos para ele e, assim como Agostinho, diremos: estará lá e será a nossa recompensa. Eu quero finalizar com duas aplicações, irmãos. A primeira é que o nosso problema último, não é quem ocupa uma cadeira presidencial. Nosso problema não são os ministros do STF. Nosso problema não é o desemprego. Nosso problema não é a saúde. Nosso problema não é nada que diz respeito à concretude daquilo que nós vemos. O nosso problema, como dizia R.C. Sproul, é que nós não conhecemos a Deus e não conhecemos a nós mesmos. E por não conhecermos a Deus e não conhecermos a nós mesmos, queremos nos colocar no trono de Deus. Queremos ser criadores, queremos controlar todos os aspectos, todas as minúcias da nossa vida. Queremos ditar como vai ser o amanhã e queremos colocar Deus no nosso lugar. Queremos ocupar o trono de Deus e dizer: Deus, agora você tem que fazer assim, assim, assado. É porque nós não conhecemos a fundo, verdadeiramente, o que Isaías diz no capítulo 40. Nós não conhecemos a fundo esse Deus que é Senhor, esse Deus que é Criador, esse Deus que é soberano. E a segunda aplicação é que em Isaías 40, nós vemos grandes demonstrações do poder de Deus. A gente vê a demonstração do poder de Deus na natureza, a gente vê a demonstração do poder de Deus sobre as nações, e até mesmo sobre um povo abatido que precisava voltar para a sua terra natal. Só que nenhuma dessas demonstrações é tão grande, é tão extraordinária, é tão visceral quanto o poder de Deus na cruz e no túmulo vazio. Em última instância, em última análise, a redenção do povo de Israel para voltar para a sua terra prometida e a nossa redenção é tudo por causa de Cristo. É porque Cristo perdeu as suas forças na cruz do Calvário que nós podemos ser renovados. É porque Cristo sucumbiu na cruz do Calvário que nós podemos ter a nossa força multiplicada, o nosso vigor refeito. É porque Cristo perdeu a sua vida, porque Cristo morreu, foi sacrificado na cruz do Calvário que nós podemos ter a vida eterna. E por conta dessa promessa nós sermos reanimados dia após dia na nossa vida. O ano novo, irmãos, nada nos traz, nada muda. Confie e se apegue nas antigas promessas de Deus. Vamos orar.